Não, nem pouca gente trabalhou hoje, só meia dúzia. O Manuel levantou, fica de pé para não dormir, Manuel. Trabalhou, dirigiu, né, e arrumou aqui o som. Acharam Deuteronômio 22? Eu vou ler do verso 13 ao 29, mas eu não vou ler agora não, tá? Eu vou fazer uma introdução, eu vou por bloco, e cada bloco eu vou abordar a sessão que vou trabalhar com os irmãos. Oremos. Pai amado, fala o nosso coração pela sua palavra. Nós estamos aqui numa expectativa, Senhor, de que Tu venhas sobre nós, que Tu possas quebrar o protocolo, que Tu venhas fazer e falar do jeito que Tu queres fazer e falar. Ó Deus, toca na vida de cada um de nós, nos abençoe, seja conosco, pelo poder e a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos, e que a igreja de Deus diga amém. Quando nós falamos em relacionamento, algumas ferramentas são importantes e fundamentais. E hoje eu vou abordar com esse texto com os irmãos, vou falar de 3 ferramentas importantes. Primeiro é a verdade. Segundo é a fidelidade. E o terceiro é o princípio de pedir ajuda, de pedir socorro. E o bloco que eu vou abordar com os irmãos, eu vou pegar esses 3 pontos e tentar trabalhar com os irmãos, para que a gente possa pensar e repensar na nossa relação. Porque relacionamento é uma coisa viva, ela não é uma coisa assim. Quando eu me casei com a Dulce, eu era uma pessoa, a Dulce era outra pessoa. Hoje eu já passei dos 65. Hoje eu estou com 66, hoje eu sou outro homem, a Dulce é outra mulher, a gente está em outra fase, fase espiritual, fase física, fase emocional. Então, o relacionamento ele é volátil nesse sentido, ele vai se transformando com o tempo. E essa transformação, ela pode ser para melhor ou para pior. Alguém fala assim, quando a pessoa envelhece, ela fica melhor. Eu conheci um pastor que já faleceu, José Dutra, né? Lá da Itatiaia, ele dizia assim para mim. Às vezes eu viajava com ele, a gente era muito amigo, a irmã Jandira, eu e Dulce, nós 4 viajávamos juntos. Ele falou assim, Jorge, não se iluda com os cabelos brancos. Ele usava uma palavra forte, ele dizia o seguinte, os canalhas também envelhecem. Quer dizer, eu não estou chamando aqui quem tem cabelo branco de canalha. O que ele queria dizer? Que nem todo mundo que envelhece amadurece no sentido positivo da palavra. Às vezes pessoas se perdem no meio do caminho, toma caminho que não tem que tomar. E, inclusive no relacionamento, né? O relacionamento é algo muito vivo, não é algo assim que a gente pode chegar aqui e criar um texto, usar um texto, colocar numa caixinha e fazer tipo uma matemática, 2 mais 2 são 4, não é uma ciência exata, porque a gente não é uma ciência exata, a gente é pessoa, e a gente como pessoa, a gente tem nuances, a gente tem transformação, cada um tem um jeito, então a gente precisa crescer no amadurecimento. Então nós encontramos na Bíblia alguns princípios que podem nos ajudar no relacionamento. Então, ao você ouvir, queria que você repensasse, que você refletisse, e que vocês conversassem no quarto, né? Depois do beijo. Depois do beijo, vocês conversassem a respeito desses princípios, como é que a gente pode desenvolver esses princípios na nossa vida. Então, nós estamos aqui justamente para isso. Tenho certeza, tenho plena convicção que os irmãos não vieram para o Malibu por causa da praia, por causa do hotel, por causa do lugar. Os irmãos não tinham essa necessidade. Vocês poderiam vir qualquer dia da semana e ficar à vontade na praia o dia todo, porque amanhã você não vai poder ficar na praia o dia todo, você tem que vir para o culto, né? Então, você vem para o culto de manhã, de noite, porque você veio para buscar a Deus. Todo enquanto a gente vê isso, percebe isso, os irmãos estão aqui no horário, vêm para a oração, chegam um pouco mais cedo, né? Tem a fome da palavra, e eu tenho certeza disso, que os irmãos estão aqui por conta disso. Então, nós estamos aqui para buscar essa ajuda de Deus. Já que o ser humano, nós somos pecadores, no entanto, nós temos o Espírito que trabalha na nossa vida, né? Fomos selados pelo Espírito Santo, fomos regenerados, justificados, somos nova criatura, nossos conceitos, valores mudaram pela graça de Deus.
E então eu vou aplicar um texto do Velho Testamento e usar esses três princípios que encontro nele. O primeiro princípio está no versículo 13 ao versículo 21, que diz assim: se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela, a aborrecer, e lhe atribuir atos vergonhosos, e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, disse o homem. Então, o pai da moça, que ele fala isso para a moça, e o pai da moça, né, os sacerdotes, e a sua mãe tomaram as provas da virgindade da moça, e as levaram aos anciãos da cidade à porta, porque o julgamento era feito na porta da cidade. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha, todavia eis aqui as provas da virgindade de minha filha. Estenderão, melhor dizendo, a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão, e 100 círculos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, digam isso bem alto comigo, porém, se isso for verdade, que não se achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Bom, aqui a gente encontra literalmente, para o leitor original, isso aqui era literal, né, mas tinha um princípio aqui em jogo. Qual é o princípio que está aqui em jogo? É verdade. Então, é virgem ou não é virgem? Tem prova ou não tem prova? Ele está difamando ou não? Então, o princípio aqui é verdade. Com quem está a verdade? Com o homem que aborreceu a moça, ou a moça que se prostituiu, disse que era virgem e se casou com aquele homem? Esse é o princípio. A gente não vai abordar literalmente o texto, porque aí o texto, os anciãos da época que tinham que resolver esse problema, né? Então, é o pai da moça que tinha que levar o lençol sujo de sangue para provar a virgindade da sua filha, que foi quebrada na noite de núpcia, né? Então, aí tinha lá, dentro da lei, esse critério. Mas como a gente pode aplicar esse verso para nós hoje? Eu repito, que um relacionamento saudável e maduro, ele só será produzido com a verdade. Se não houver verdade, esse relacionamento, ele não vai ser maduro, porque ele vai encontrar dificuldades no caminho. Ele não vai amadurecer, porque a maturidade, ela requer confiabilidade. A gente precisa confiar na pessoa que está do nosso lado, para que esse relacionamento venha amadurecer e venha crescer. Então, repetindo, um relacionamento saudável e maduro é produzido com a verdade. Quando um casal começa, esconder coisas um do outro, é porque a verdade foi corrompida. E quando tem esses esconderijos, esse sofisma, as hipocrisias, esconde dali, esconde daqui, a verdade foi corrompida. E quando a verdade é corrompida, esse relacionamento passa a ser doente. Ele não é saudável, porque a confiança foi embora. Por conta disso, as consequências virão. A desconfiança, ela é muito, muito ruim. Quando um não passa a acreditar no outro, pelas mentiras descobertas, porque alguém disse que mentira tem perna curta. Quer dizer, para Deus, nem perna ela tem. Nem perna ela tem. Pode ter para o nosso companheiro ou companheira, mas para Deus, não. Então, quando começa assim as mentiras, as consequências
vão vindo e a mentira vai sendo descoberta, e esse relacionamento ficará doente ou morrerá. Porque a pior coisa é quando a gente perde a confiança. Quando eu falo perder a confiança, porque eu não estou dizendo, por exemplo, a gente fala, ciúme, o que é, como é que a Bíblia aborda a questão do ciúme? Todo ser humano sente ciúme de uma maneira ou de outra, uns num grau maior, outros num grau menor. Não é só ciúme de cônjuge, tem gente que tem ciúme do sapato dele, tem ciúme do carro dele. Se alguém encostar no carro dele, se deixar na rua, ele vem aborrecido, né, fica chateado porque não pode nem encostar no carro dele. Então, todo ser humano, ele luta com essa questão. Eu estou dizendo aquela coisa doentia, aquela coisa maligna, porque tem uma coisa maligna, que oprime, que abate, que faz muito mal. Então, mas quando a gente começa a descobrir mentira num relacionamento, aí fica mais complicado. Por exemplo, tem casal que o outro não sabe a senha do celular dele. Não, esse é o meu celular. Aí ela fala, não, esse também é o meu celular, esse é o meu quadrado. Eu, particularmente, eu sei que cada casal tem a sua cabeça, mas eu, particularmente, a partir do momento que eu falo para a Dulce que ela não pode entrar no meu celular ou no meu e-mail, seja lá onde que for, né? Para mim, eu acho estranho se ela chegar para mim e falar assim, não, isso aqui é meu celular, você não pode ver. Eu não posso ver. Se ela falar assim, meu amor, eu quero ver o seu contra-cheque. Por que ela não pode ver meu contra-cheque? Uma que eu não tenho contra-cheque. Mas eu já tive contra-cheque. Sei lá, você tem, né? Então, eu quero ver o seu contra-cheque. Tipo assim, por que ela não pode ver meu contra-cheque? Eu e Dulce estamos uma só carne. O que eu tenho para esconder dela? Então, para mim, na minha cabeça, a partir do momento que eu começo a esconder coisa dela, eu acho estranho. Eu acho estranho. Casamento, para mim, saudável é onde todas as portas precisam estar abertas. Eu dei um exemplo de rede social, de celular, seja lá o que for, ou de contra-cheque, mas em qualquer outro aspecto. Eu não posso ter porta fechada no relacionamento. A partir do momento, pelo menos na minha cabeça, que alguém tem porta fechada, o que tem aí dentro? Tem alguma coisa errada aí que eu não possa ver? Não, esse aqui é o meu quadrado. Meu quadrado é o quadrado da minha mulher, que serão os dois uma só carne. Os dois são uma só carne. Então, a minha vida é uma vida comum com ela. Não são duas pessoas como no mundo. Cada um vive do seu jeito, né? Eu conheci pessoas que, casado, crente, que o marido tirava férias e ele viajava sozinho para ele ter o tempo dele. Quando ele voltava, a mulher viajava sozinho para ela ter o tempo dela. Para mim, isso não é casamento. Isso aí é um ajuntado de coisa. Já acabou. Esse casamento já foi embora. Bom, eu ir sozinho, viajar sozinho, ficar lá no hotel olhando para a parede. Uma vez que eu fui fazer retiro de pastores e bispo lá no Alpino, em Teresópolis, aí deram lá os quartos, dividiram, e para bispo eles botam os quartos, as subsuítes assim, né? Cadê o Júnior? Tipo assim, uma subsuíte. Irmãos, eu cheguei lá, um quarto bonito, eu liguei na mesma hora para a Dulce, me ajuda, fiquei em depressão. Um quarto daquele, bonitão, uma cama grande daquela, para eu dormir sozinho, não tem cabimento, tem que dar depressão, não cheguei a tomar remédio não, mas quase. Então, porque eu e ela somos um. Quer dizer, a verdade, ela precisa estar no meio dessa relação. Então, quando um não passa a acreditar no outro, para mim, é difícil. A mentira faz com que a desconfiança entre e corrompa o relacionamento. A desconfiança, ela oprime, ela magoa. Ela magoa, deixa a gente magoado. Porque a pior coisa é a gente não confiar numa pessoa. Dulce tem um dinheirinho que ela ganha. Eu dou um dinheirinho para ela todo mês. Porque eu descobri que dar um dinheirinho para ela era melhor do que quando saía com ela. Falou, compra aquilo para mim. Aí compra... Nada. Falei, sai de uma coisa, vou dar uma mesada para ela.
Peraí, tá gravando? Tá, né? Falei, vou dar uma mesada para ela e falei assim, até aqui o dinheiro é teu, compra o que você quiser. E eu descobri que seria melhor para mim, melhor para ela também, porque ela teria o dinheiro dela e não ia precisar me perguntar nada. Mas aí quando eu saio com ela, vai comprar, eu faço uma pergunta, de vez em quando faço uma pergunta para ela, você tem dinheiro? Aí ela disse assim, ela fala assim para mim, chega em casa, eu vou te mostrar minhas contas. Eu falei, não, eu não quero ver suas contas. Só fiz uma pergunta para você, você tem dinheiro? Se você falou que tem, é porque tem. Por que eu vou pegar o caderno dela e verificar a conta dela? Não, se ela disse que tem, tem. Eu só faço essa pergunta só para dar uma despertada nela, né? Cuidado, né? Vigia. Aí ela fala, tem. E às vezes ela fala assim, não, em casa a gente conversa. Quando ela fala em casa a gente conversa, cara, já passou. E quando ela fala em casa a gente conversa, aí ela... não, mas tem que ter verdade. Se não houver verdade, não tem confiança. Se tiver mentira, o relacionamento fica doentio. E a gente precisa se preocupar com isso. A verdade, ela pode ser mostrada de duas maneiras. A primeira maneira é pelo diálogo. A gente precisa aprender a dialogar. Mas dialogar de verdade, de fato, dialogar com aproveitamento. Porque tem uns diálogos assim meio enigmáticos, né? Homem normalmente é assim, homem fala uma coisa que a mulher entenda tudo, né? Ele dá uma palavrinha, ele quer que a mulher entenda o que ele quis dizer, mas o que você quis dizer? Aí ele fala uma palavra assim enigmática, eu falei com você, mas não falou não, eu falei o pombo voou, mas o que é o pombo voar? Um tipo assim do negócio, eu inventei essa frase, né? A gente precisa ter diálogo, tipo assim, gostei, ou não gostei. Porque às vezes, o homem, por exemplo, uma coisa enigmática que o homem faz, ele não gosta, primeiro, o que ele faz? Faz cara de mamão papaya. Aí a mulher pergunta, o que você tem? Não é normal, tem algum problema? Mas tudo bem. Isso não é diálogo. Verdade, ela precisa ser falada. Aí eu vou voltar aqui para a Dulce aqui. Aí ela entra na loja, aí ela pega um sapato e coloca no pé e vem me perguntar, amor, você gostou? Aí eu falo assim, não. Ah, não, por quê? Oh, ele é bonito. Eu falei, você me fez uma pergunta, eu estou te dando uma resposta. Se você queria ouvir meu ponto de vista, eu estou te dando. Agora, se você gostar de levar, é problema teu. Não é verdade? Se alguém te pergunta uma coisa, ela quer o quê? Quer ouvir. Não ouvir aquilo que ela quer ouvir. Então, um diálogo profundo, maduro, é um diálogo sincero. Então, gostei, não gostei, estou alegre. O silêncio, agora eu quero falar para os homens. Via de regra, as mulheres às vezes caem nesse problema também, mas na maioria dos casos é o homem. O silêncio não é verdade, irmão. O que é o silêncio? Não sei. Não é nada. Silêncio é silêncio. Se você não fala, se você gosta, se não gosta, eu digo, diálogo não é briga. Diálogo é ponto de vista. E a gente, nem dialogar, às vezes a gente sabe, porque quando a gente dialoga e que o outro fala algo que a gente não concorda, a gente grita. Aí a gente sai do diálogo, vai para a briga. A gente tem que dialogar. Dialogar, a gente aprender a ouvir aquilo que a gente não deseja ouvir. É assim que os acadêmicos fazem, eles falam na cara, não, está errado, por quê? Por causa disso. Aí o diálogo, você dá o seu ponto de vista e você diz por quê, mas por quê? Aí tu vai explicar por quê, o seu ponto de vista. Ah, porque eu acho, não sei, é subjetivo, tá assim meio místico. Aí, paciência, isso nem diálogo é, isso aí é uma esquisitice. Diálogo é coisa séria, então a gente precisa dialogar, não ficar em silêncio, isso é bom, isso é ruim, porque a verdade, guarde essa frase, a verdade ela traz cura, o diálogo não, ou melhor, o silêncio não. O silêncio não traz cura,
porque a gente não fala, a gente não exala, não externa, então a gente não tem cura, mas na verdade tem cura. A verdade, ela é maravilhosa, né? Esse diálogo é importante em todos os aspectos da nossa vida. Dia a dia, com os filhos, na relação, tipo assim, relação sexual. De repente, você é alguém que tem uma sensibilidade num dedinho do pé esquerdo. Como é que teu marido vai saber se o dedinho do seu pé esquerdo é sensível para estimular você sexualmente? Você tem que falar. Tanto o homem como a mulher. Então, essa verdade, ela é importante em todos os aspectos da nossa vida. Então, quando um cônjuge fica frustrado, mas fica em silêncio, aí ele se esquece do que está em jogo. O que está em jogo é o relacionamento. Nosso relacionamento não pode ficar frustrado, porque alguém frustrado frustra o relacionamento. Na verdade, é a pessoa que fica frustrada. Então, ela fica frustrada, o seu relacionamento não cresce, não amadurece, não desenvolve, porque ele tem coisas para falar e que nunca disse. Ele tem coisa que não gosta e que nunca disse. Eu não vou falar, não. Não vou nem tentar. Mas por que não vai nem tentar falar? A gente precisa falar. A gente precisa conversar. Conversar é conversar. Eu não gosto disso em você. A Dulce, a gente joga limpo. Ela fala, ela quietinha assim, mas em casa parece que ela toma lá um chá e que fala tudo, né? Mas isso é bom. A gente tem que saber o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer. Quantas vezes no gabinete pastoral, casais se sentam lá para conversarem comigo, ou para conversar, o casal para conversar, e aí a mulher começa a falar, o homem começa a falar, e eu, via de regra, faço uma pergunta para ambos. Você já disse isso que está falando para mim? Você já disse alguma vez para ela? Aí ele falou assim, não. O sujeito é casado 300 anos, aí ele vai falar no gabinete pastoral, vai falar para mim, coisa que ele nunca disse para sua amada, que convive tantos anos. Ora, bolas, como que ele quer cura? Como que ele quer crescimento? Como ele quer maturidade? Como ele quer crescer? Como ele quer curar sua frustração? No silêncio? Ou nas mensagens enigmáticas? Ora, aí eu faço o seguinte, faz o seguinte, vamos treinar a falar, escreve. Começa a escrever o que você sente, o que você acha. De repente você tem justamente essa dificuldade de falar, mas talvez você não tenha dificuldade de escrever. Né? Escreve, coloca lá, faz uma cartinha para ele, uma cartinha para ela. Eu não consegui falar com você, estou escrevendo aqui para você. Aí você lá fala o que você quer, só que você não vai ter a réplica, né? Porque quando você lê, depois tem a réplica, ele vai chegar em casa, vocês vão sentar e vão conseguir conversar e vão conseguir colocar na mesa algumas coisas que vocês precisam conversar e que vocês não conversam. Tem coisas que você está guardando lá no seu coração, isso não vai fazer bem a longo prazo. A médio prazo ou a pequeno prazo, até parece que você empurra com a barriga, mas a longo prazo não. A longo prazo isso pode se tornar doentio, esse silêncio aí que você tem. Nós precisamos trocar os nossos sentimentos. A vida de um casal tem que ser transparente, o máximo que a gente puder, né? Então, Dulce precisa saber do que eu gosto, e vice-versa. O segundo princípio que eu queria aplicar com os irmãos é o verso 22. Diz aqui, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarão o mal de Israel. Então, o que Deus está dizendo aqui? Qual é o princípio aqui? É a fidelidade conjugal. E o texto de base para o judeu, o que acontecia? Quando acontecia uma quebra de aliança, a morte era determinada para os dois. No versículo 22, a gente vê aqui que ambos, né, se o homem for achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos morrerão.
era o juízo de Deus, a morte. Mas como é que a gente trata isso hoje dentro do Novo Testamento? Jesus disse que o adultério é a possibilidade que a gente tem de dar carta de divórcio. Quando há o adultério, Jesus disse que a gente pode dar carta de divórcio. Por outro lado, o adultério também tem uma outra possibilidade, que é o perdão. O perdão, para mim, sempre é a via direta, mais divina. O perdão, ele é maravilhoso. Só que o perdão envolve muitas coisas, envolve como o arrependimento daquele ou daquela que quebrou a aliança. Se houver um arrependimento, um choro, um pranto, me perdoe, e eu acho que o perdão é um excelente caminho de restauração da família, que envolve o casal, envolve filhos, envolve a igreja, envolve a parentela, envolve muitas coisas, e então a gente precisa entrar por esse caminho de perdão. No entanto, Jesus disse que há essa possibilidade da carta de divórcio, mas, repetindo, para mim, o perdão, e para Jesus também, o perdão, ele é maravilhoso. Então, qual é a exortação que eu dou aqui para nós que somos casados? Nenhum de nós que está aqui pode dizer assim, isso nunca acontecerá comigo. Nenhum de nós que está aqui pode dizer, não, se adultério não tem problema com sexo oposto. Nós, como pessoas pecadoras, regenerados, sim, é verdade, mas como homens e mulheres, nós somos aqui ainda. Somos pessoas, somos carne, e a Bíblia traz algumas exortações para nós, para a gente vigiar que a carne é fraca, o espírito está pronto, a carne é fraca, e a gente tem que tomar alguns cuidados que eu dou repetidas vezes lá no Fragoso. Cuidado com o sexo oposto. A gente pode se relacionar no trabalho, no colégio, na faculdade, na igreja, em qualquer lugar com o sexo oposto, mas a gente precisa ser pessoas prudentes, diligentes, que tenham cuidado como se relacionar com as pessoas. Tem que haver espaço, tem que ter respeito. Se você se relaciona com o sexo oposto no trabalho, seja lá ou na igreja, em qualquer lugar que for, e você perceber que há de respeito, essa pessoa tem que ser confrontada e tem que ser afastada. Porque quando há de respeito, não tem como a gente ficar próximo dessa pessoa. Então, a gente precisa ter cuidado, vigia, guarde o seu coração, né? Porque quando o adultério chega, lá em Malaquias 2, 14 e 16, o Senhor chama a atenção da nação, dizendo que ela, fazendo um paralelo, né, Deus estava falando com a nação, mas usando um paralelo do casamento, você foi infiel com a mulher da sua mocidade, e Deus falou assim, eu fui testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. Deus disse que foi testemunha. Então, Deus, no nosso casamento, Deus foi testemunha. Deus estava lá no altar, Deus estava presente. Então, nós temos um compromisso, uma aliança com o Senhor, uma aliança um com o outro, e aí a aliança que eu tenho com a Dulce é uma aliança até que a morte nos separe, e ela tem comigo até que a morte nos separe. Eu não tenho aliança com os meus filhos, né, eles se casaram e foram viver a vida deles, são meus filhos, a gente tem relacionamento, a gente é amigo, a gente está junto, mas eu não tenho aliança com eles, minha aliança é com ela, né, até o final. Tanto é que quando alguém, meu pai e minha mãe estavam vivos, minha mãe, eles foram, no final ficaram na casa dos filhos, mas minha mãe só chamava quem, Edson? Noel, né? Só o Noel. Depois que ele morreu também, né? Chamava minha irmã Noélia de Noel. Noel, aí sou eu, mãe, não é meu pai, não. É uma aliança. Então, a gente precisa ter cuidado, e nesse texto de Malaquias 2, 14 e 16, a gente percebe duas coisas. Ele exorta para que sejamos fiéis uns com os outros até o final. E para a gente ser fiel, a gente precisa de Deus no nosso coração. A gente precisa também tomar certas atitudes, certos cuidados na nossa vida, porque tem pessoas que são muito simplória. O simplório não é simples. O simplório é aquele tipo que ingênuo, né? Não tem nada a ver, tal. Mas o nosso coração, ele é esquisito. A gente precisa se guardar. E Deus fala que ele odeia o repúdio. Deus não se agrada do divórcio. Por isso que eu acho que o caminho do perdão é o caminho mais
sensato, mais seguro, quando há essa possibilidade de perdão, quando alguém tem no coração essa capacidade. Eu sei que nem todo mundo tem essa capacidade, mas tem gente que tem essa capacidade, e quando eu vejo isso, eu louvo a Deus, eu acho isso uma benção. E por último, verso 23 a 29, que é o terceiro princípio. Verso 23 ao 29, diz assim, me perdi aqui, peraí. É isso mesmo, 23 e 29. Se houver moça virgem desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, quer dizer, ela foi estrupada, foi pega à força. E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar a moça desposada e a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois achou no campo a moça desposada, gritou, vejam, ela grita e não houve quem a livrasse. Então repita comigo, a moça grita e não houve a quem a livrasse. Se o homem achar a moça virgem, que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 círculos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Então, qual é o princípio que a gente pode aplicar nesse texto aqui? Literalmente, esse homem, essa mulher, iriam para os anciãos na porta e seriam julgados, mas como a gente pode aplicar esse texto no nosso casamento? Eu quero chamar a atenção dos irmãos que essa moça só será tida como vítima num caso específico aqui desse texto. Eu quero reler para trazer a memória dos irmãos, que é o verso 24 e o verso 27. Então, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram a moça, porque, digam bem alto, não gritou na cidade. E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. No verso 27, pois achou no campo a moça desposada, gritou, e não houve quem a livrasse. Então, tem dois casos aqui. O primeiro é se ela não gritar. E o segundo é se ela gritar. Se ela não gritar, ela vai ser como culpada, porque ela não pede ajuda. Ela fica em silêncio, fica calada. E no verso 27, ela grita, mas ela não encontra ajuda. Aí ela é livre, ela não é culpada, porque ela pede ajuda, ela pede socorro. Então, qual é o princípio que eu quero aplicar para nós aqui, nessa noite? Aqui nós encontramos uma grande barreira nos casamentos, que é a falta de pedir ajuda, falta de pedir socorro. Eu sei que tem casais que conseguem lidar bem com as suas crises, com os seus conflitos, que conseguem, o primeiro princípio, falar a verdade, dialogar, conversar um com o outro. Aí ele mantém um relacionamento maduro, crescente, sadio, porque ele consegue falar a verdade e consegue dialogar. Então, esse tipo de casamento, via de regra, normalmente não precisa de pedir ajuda, porque eles se ajudam mutuamente, pelo exercício da verdade e do diálogo. No entanto, tem casal que não tem essa maturidade nem essa saúde no relacionamento. Aí tem um relacionamento muito fraco, enfraquecido pelos conflitos e pelas diferenças que eles possuem entre si. E esses casais, muitas vezes, não recorrem à ajuda. Porque esse tipo de relacionamento, esse tipo de pessoa,
para que ela possa avançar, ela precisa de ajuda, porque ela não sabe se ajudar. Ela não, vamos dizer assim, não tem manutenção nesse relacionamento. Então, ela precisa de ajuda. E, por outro lado, ela está no primeiro caso, ela fica quieta. Então, ela é tida como culpada. Quantas vezes, irmãos, o casal chega lá, não vou dizer quantas vezes, eu não sei quantas vezes, algumas vezes, o casal chega lá no gabinete, já anunciando o divórcio. Ah, como assim? Vocês não são crentes? Como assim divórcio? O que está acontecendo? Aí que eu vou saber da história. Muitas vezes eu vou saber da história quando o negócio está arrebentado, corrompido, estragado, e que não tem mais jeito. Não precisa ser eu necessariamente ouvir a sua história. A gente pode recorrer às pessoas que a gente confia, as pessoas maduras, as pessoas que são capacitadas, ungidas pelo Senhor, para nos aconselhar. Né? Não tem só o pastor na igreja. Tem pessoas que são capacitadas, que podem ajudar você que está precisando. Mas você precisa pedir ajuda. Aí, quando chega lá no final, o negócio está estragado, não tem mais jeito. Não tem nem como ajudar, porque já corrompeu tudo. Pela mentira e outras coisas mais, pelo adultério, e, enfim. Tem que pedir socorro. Então, muitas vezes, o casal não tem essa envergadura de sentar, recorrer a uma ajuda, seja lá de que jeito for. Então, e a pergunta que eu faço para nós é o seguinte, essa pergunta é importante. A quem devemos buscar ajuda? Eu já disse aqui, a quem devemos buscar ajuda? Então, o silêncio, ele é complicado. E, de repente, se você está aí mal, já tentou uma vez, já tentou 2, 3, 4, o negócio não está andando, você não está conseguindo, não está melhorar, eu acho que está na hora de você recorrer à ajuda. Né? E quando a gente pede ajuda, por exemplo, eu tenho esse critério. Quando vem uma irmã falar comigo sozinho, não adianta muita coisa. Quer dizer, não adianta nada. Quando vem um homem falar comigo sozinho, também não adianta nada. Só contando uma experiência de um homem que foi lá na igreja, que ele não é membro da nossa igreja, não era na época, ele pediu para conversar comigo. Ele é de uma igreja próxima lá da nossa, e fiz um gabinete com ele. Mas o homem pintou a mulher assim, de um demônio assim, de 7 cabeças, mais ou menos. Não sei se tem demônio de 7 cabeças, não. Mas, vamos lá. Pintou a mulher assim, um demônio de 7 cabeças. Aí eu falei assim, meu filho, eu queria conversar com você e com a sua esposa. Dá para você vir aqui semana que vem? Ele dá, e ligou para mim, e ele levou a mulher dele. Aí, quando a mulher começou a falar, ele tinha um demônio de 14 cabeças. Porque alguém diz que tem 3 lados. Lado do marido, lado da mulher e a verdade. A verdade. Existe uma verdade que muitas vezes, num conflito, ela fica à parte. E o que prevalece é a nossa vontade, nosso egocentrismo, o nosso achismo, as nossas vaidades, é o que resta. A gente fica em cima dessas coisas. Então, tem 3 lados. O teu lado, o lado dela e a verdade. Então, num diálogo, quando a gente busca o recurso, via de regra, a gente deve buscar o recurso de alguém neutro. Não, eu converso com minha mãe. Ah, tua mãe vai te dar 10. A minha mãe me dava 10. Eu nunca levei nada para minha mãe, porque eu já sabia que ela dizia que eu estava certo. Porque minha mãe era fã dos filhos. Você sabia que para minha mãe nem os netos tomaram o lugar dos filhos? Bisnetos? Ninguém. Ela era um negócio... Meu irmão está ali, ele sabe disso, ele testemunha. E ele era o xodó dela, né? Ele fala, mãe é mãe, né? Ele tinha lá uma palavra enigmática, que hoje eu não sei o que ele quis dizer. Mãe é mãe, vaca é vaca. Você me explica isso. Então, eu nem falava nada, porque ela ia... não, filho, você está certo. Dulce está errada. Então, eu não ia recorrer a alguém que ia... Eu não estou certo em tudo. Ainda que eu ache que esteja, mas não estou certo em tudo. Né? Então, a gente precisa de alguém neutro para nos ouvir. Alguém que possa falar na nossa cara que a gente está errado. A gente precisa ouvir isso.
Não, não é assim que faz, sujeito. Não é assim que faz, irmã. É diferente, você está errado. A gente precisa de alguém. Aí quando a gente senta lá, aí se sentar lá na mesa vai ter que ouvir, né? E eu vou ter que falar. Em quem confiamos? Isso é importante, né? Que possa assim nos ajudar e direcionar, que a gente falar. O silêncio da moça do texto a condena. O silêncio do seu casamento vai condenar o seu casamento. Condenar de que jeito? Você pode perguntar. Pode condenar rompendo a relação lá na frente. Pode condenar fazendo uma relação até a morte, mas uma relação frustrada. Porque eu fico pensando, meu Deus, deve ser a pior coisa. Alguém fala assim, não, eu não posso me divorciar porque eu sou crente. Eu tenho que empurrar isso com a barriga. Ter uma relação empurrando com a barriga deve ser uma experiência horrível. Tem que dormir com alguém do seu lado, a vida toda você olhar assim, Senhor, até quando, né? Aí, para esperar a pessoa morrer, fala assim, eu queria cantar um corinho. Livre estou, pela graça de... Pelo amor de Deus. É muito triste isso. É muito triste. Então, a gente precisa buscar ajuda. Eu estou falando de aconselhamento, mas ajuda, a maior ajuda que nós podemos ter é do nosso Deus. É Ele que é o nosso socorro, que é a nossa fortaleza, é Ele que nos capacita. Por outro lado, Deus nos criou, a gente é uma comunidade. E numa comunidade a gente tem ferramentas que podem nos ajudar, porque Deus usa o corpo para isso, Deus usa pessoas para isso também, Deus usa conselheiros para isso também, para nos capacitar, nos ajudar. Então, a moça que não grita é tida como culpada, e o silêncio, ele não faz bem. Diga isso comigo, silêncio não faz bem. Agora, percebam, o primeiro bloco, o silêncio é entre si, é não falar a verdade. O último bloco é o silêncio para fora, que também não faz bem. Quando alguém não pede ajuda, e pedir ajuda, eu já falei a característica desse casal que precisa de ajuda. Então, silêncio nunca é bom, nesse sentido de relacionamento. Pode ser bom em outro aspecto, né? Você ficar calado, dependendo do que for, uma situação, dependendo, cabe, mas num relacionamento não, a gente precisa conversar. Obviamente, quando a gente vai pedir ajuda, ou falar da nossa dificuldade com alguém, a gente não vai abrir a nossa intimidade. Eu não vou chegar aqui, um casal fica de pé e vem aqui contar aqui suas crises. Não vou fazer isso com você. Uma que eu acho incoerente, insensato, e eu não sou tão insensato desse jeito, né? Para fazer isso. A nossa intimidade é a nossa intimidade, a minha intimidade é a minha intimidade. No entanto, tem momentos que eu preciso de socorro, né? Aquele momento que alguém precisa jogar corda para mim. Mas para alguém jogar corda, eu preciso gritar, preciso pedir socorro. A união, ela é de Deus, nosso casamento é de Deus. Então, toda a nossa história, ela precisa ser construída entre você e sua esposa, entre eu e Dulce, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, concluindo, para os irmãos, alguns vão dormir, outros vão conversar até meia-noite, né? Sem problema nenhum. Você até amanhã, só 10 horas, eu quero que você esteja aqui. Que você vai fazer até lá, não me interessa. Isso é contigo, pode ter uma noite muito legal. Mas sim. Já tiveram uma tarde, né? Tudo bem. Então, para concluir, eu concluo recapitulando os 3 pontos. Primeiro, falar sempre a verdade. Digo, silêncio nunca é bom. Segundo, a fidelidade. Fidelidade conjugal. E o terceiro, pedir ajuda enquanto há tempo. Se você é aquele casal que não tem aquela maturidade de estar sempre confrontando, que casal que fica sempre se confrontando, não gostei, está errado, esse é um casal que vai embora, vai nadar até o final, bem, com maturidade e crescendo. Mas tem casal aqui que não faz isso não, que está doente, que precisa de ajuda. E se você precisa de ajuda, busque. Então,
Essa é a conclusão desses 3 pontos. Vamos ficar de pé. Segure na mão do seu cônjuge. Ore por ele, ore por ela, para que o Senhor nos capacite na verdade, na fidelidade, e pedir ajuda. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor tem nos trazido aqui, ó Deus, nesse lugar de oração, e te pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos capacite, que possamos, ó Deus, ser homens e mulheres da verdade. Amém, que possamos ser sinceros. Sim, que possamos, ó Deus, ter a capacidade de ouvir coisas que nós não queremos ouvir. Abençoa a nossa vida, toca, Senhor, no nosso coração, e que nós sejamos fiéis até o final. Sim, papai. Guarda nossas vidas, sustenta nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, que nós tenhamos também a capacidade e a graça de pedir ajuda quando houver necessidade. Amém. Senhor, nós temos casais que precisam de ajuda, e que o silêncio está corroendo, que o silêncio está trazendo enfermidade no relacionamento. E o Senhor não quer que nós venhamos a empurrar o nosso casamento com a barriga. O Senhor quer que nós celebremos a nossa relação. O Senhor quer que nós vivamos bem. E viver bem, Senhor, não é esconder aquilo que eu não gosto. Viver bem, ó Deus, é eu poder ter a capacidade e a liberdade de eu falar com a Dulce o que eu não gosto e que eu gosto também. Nos ajuda, nos capacita, fortalece o nosso coração, nos dê maturidade, que possamos crescer na graça e no conhecimento, que possamos crescer, ó Deus, na capacidade de dialogar, que possamos crescer, ó Deus, nessa capacidade de falar a verdade, que nós sejamos fiéis até a morte, Senhor, que possamos ter um compromisso, que possamos ter uma confiança mútua, Senhor. Essa confiança que gera saúde, confiança, Senhor, que gera segurança, essa confiança que é uma bênção, Pai. Guarda o nosso coração, tenha misericórdia de nós. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por cada casal. Eu te rogo, Senhor, que o Senhor nos dê um encontro abençoado, um encontro cheio do Espírito Santo. Toca, Senhor, na nossa vida, abençoa a nossa vida, derrama da Tua graça e do Teu poder sobre nós. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Se terminamos esse trabalho, Senhor, leva-nos em paz, nos dê uma noite abençoada, um sono, um descanso, abençoa o nosso amor, abençoa, ó Deus, o café da manhã, o culto da manhã, da noite, de domingo, e que nós tenhamos, ó Deus, um encontro cheio do Espírito Santo. Igreja do Senhor, que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito sigam com todos, desde agora e para todo sempre, e que a Igreja de Deus diga amém.